Olá, pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos ao meu canal. Estamos aqui para estudar esse ano o livro do Velho Testamento. Essa semana entramos no livro de Êxodo. Estudaremos os capítulos 24, 31 ao 34. E o tema dessa semana é: Irá a minha presença contigo. Então, eu convido você a ficar comigo aqui até o final, que nós estudaremos os seguintes tópicos. Honramos o dia do Senhor como um sinal de nosso compromisso com Ele. O pecado nos afasta de Deus, mas Ele oferece um caminho de volta. Precisamos da presença de Deus em nossa vida. O dia do Senhor é um sinal. Então, se você ainda não é inscrito, por favor, se inscreva nesse canal. Muito importante aí você se inscrever para que essa mensagem seja levada a mais pessoas que podem estar precisando realmente. Ative o sininho, deixe aí o seu like e o seu comentário no final também é muito bem-vindo. Bom, o primeiro tópico é: honramos o dia do Senhor como um sinal de nosso compromisso com Ele. Então, a importância de nós honrarmos o domingo, que é o dia do Senhor. Êxodo 31, 12 a 13 diz assim: Falou mais o Senhor a Moisés, dizendo: Tu, pois, fala aos filhos de Israel, dizendo: Certamente guardareis meus sábados, porquanto isso é um sinal entre mim e vós nas vossas gerações, para que saibais que eu sou o Senhor que vos santifica. Então, nós estamos aqui no livro de Êxodo, onde existe ainda uma relação de Moisés com o Senhor. Nós aprendemos sobre os 10 mandamentos também no livro de Êxodo. Então, aqui o Senhor continua falando para Moisés, e nesse caso aqui ele fala para que ele possa guardar os meus sábados, diz o Senhor. E ele fala assim: portanto, guardareis o sábado, porque santo é para vós. Aquele que o profanar certamente morrerá, porque qualquer que nele fizer algum trabalho, aquela alma será extirpada do meio do seu povo. Então, você vê que essas penalidades que estão escritas no livro de Êxodo, elas não se aplicam mais nos dias de hoje. Então, inclusive, alguns capítulos, se você observar dos capítulos anteriores para esse aqui, alguns capítulos não fazem parte do programa do Vem Segue-me, porque algumas leis não se aplicam mais nos dias atuais, tá ok? Então, essa é uma delas. E ele fala assim: 6 dias se trabalhará, porém o 7º dia é o sábado do descanso, santo ao Senhor. Qualquer que no dia do sábado fizer algum trabalho, certamente morrerá. Então, é mais uma vez aqui, estudando o livro de Êxodo, nesses versículos, a gente aprende que o Senhor pede para guardar o dia do sábado. Mas essa é uma lei antiga, né, onde está registrada aqui no livro do Velho Testamento, que não existe mais hoje. Se você não guardar o domingo, por exemplo, ou não guardar o sábado, seja qual for sua religião, se você não guardar o dia que for santo, o dia do Senhor, isso não ocorre nos dias de hoje, né? Você morrer por você não cumprir esse mandamento, tá ok? 16 e 17. Guardarão, pois, o sábado os filhos de Israel, celebrando o sábado nas suas gerações por convênio perpétuo. Entre mim e os filhos de Israel será um sinal para sempre. Porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, e o 7º dia descansou e tomou alento. Se desviares o teu pé do sábado, de fazeres a tua vontade no meu dia santo, no meu santo dia, e chamares ao sábado deleitoso, e o santo dia do Senhor digno de honra, e honrares não seguindo os teus caminhos, nem pretendendo fazer a tua própria vontade, nem falares as tuas próprias palavras, então te deleitarás no Senhor, e te farei cavalgar sobre as alturas da terra, e te sustentarei com a herança de teu pai Jacó, porque a boca do Senhor a falou. Bom, resumindo aqui, Isaías fala que se você guardar o dia do Senhor, você será muito abençoado por ele. Ele continua em Doutrina e Convênios 59, falando sobre o dia do Senhor. Essa escritura diz assim: e para que mais plenamente te conserves limpos das manchas do mundo, irás à casa de oração e oferecerás teus sacramentos no meu dia santificado. Porque, em verdade, esse é um dia designado para descansares de teus labores e prestares tua devoção ao Altíssimo. Contudo, teus votos serão oferecidos em retidão todos os dias e em todos os momentos. Então, você vê que o Senhor fala exatamente aquilo que nós precisamos fazer no dia do Senhor.
no nosso caso, o domingo. Ele pede para que nós oferecemos nossos sacramentos nesse dia santificado, indo à casa de oração, ou seja, indo à igreja. Então, o domingo ele foi feito para isso, né? Eu já tenho há muitos anos que eu sempre gostei de jogar futebol, mas eu procuro fazer isso aos sábados, praticar esporte, um dia de lazer, passear com a minha família, mas no domingo eu procuro santificar esse dia, indo primeiramente à igreja, tomando o sacramento, renovando os convênios, me aproximando de Deus e fortalecendo o meu espírito. Então, o domingo ele foi feito para isso, para você visitar um parente, um familiar que está internado. Então, o domingo ele é para você realmente se aproximar mais de Deus, conforme essa escritura. E continuando, lembra-te, porém, de que no dia do Senhor oferecerás tuas oblações e teus sacramentos ao Altíssimo, confessando teus pecados a teus irmãos e perante ao Senhor. Ou seja, o dia de você colocar sua vida em ordem, sua vida espiritual em ordem. Muitas vezes a gente só se preocupa com a saúde física ou a material, mas o domingo ele foi feito para isso. Colocar em ordem nossa saúde espiritual. E nesse dia não farás qualquer outra coisa, seja teu alimento preparado com singeleza de coração, para que teu jejum seja perfeito, ou em outras palavras, para que a tua alegria seja completa. Bom, encerramos aqui a importância de aprender a guardar o domingo, que é um dos mandamentos que Moisés recebeu lá no Monte Sinai. Bom, o próximo tópico é o pecado nos afasta de Deus, mas ele oferece um caminho de volta. Mas vendo o povo que Moisés tardava em descer do monte, então Moisés subiu lá no monte, conforme o Senhor falou, para que ele pudesse subir lá para receber os mandamentos que ele recebeu. Lembrando também que Moisés ficou 40 dias e 40 noites lá no monte, no meio das nuvens lá, fazendo aquilo com que Deus tinha pedido para ele. Então ele começa falando, vendo que Moisés tardava em descer do monte, ajuntou-se o povo a Arão e disseram-lhe, levanta-te, faze-nos deuses que vão adiante de nós, porque quanto a esse Moisés, a esse homem que nos tirou da terra do Egito, não sabemos o que lhe sucedeu. E Arão lhes disse, arrancai os pendentes de ouro que estão nas orelhas de vossas mulheres e de vossos filhos e vossas filhas, e trazei-nos. Então, os israelitas aqui, eles estavam impacientes com a volta de Moisés, que estava lá no monte, estava tardando para descer aí junto ao povo. Então, todo o povo arrancou os pendentes de ouro que estavam nas suas orelhas e os levaram a Arão. E ele os tomou de suas mãos e deu forma ao ouro como um burril, e fez dele um bezerro de fundição. Então disseram, estes são teus deuses, ó Israel, que te tiraram da terra do Egito. E Arão, vendo isso, edificou um altar diante dele, e Arão apregou-o, e disse, amanhã será festa ao Senhor. Então, olha só, com a ausência de Moisés, o povo ali precisava adorar um Deus, e eles criaram ali, através de uma fundição, um bezerro de ouro, e começaram a adorar esse bezerro de ouro. Olha só que absurdo que aconteceu naquela época. Então disse o Senhor a Moisés, vai, desce, porque o teu povo que fizeste subir do Egito se corrompeu. Então, ou seja, o Senhor está falando assim, o povo lá embaixo está ficando doido, né? Estão construindo até um bezerro de ouro. E falou assim, e se desviou depressa do caminho que eu lhes tinha ordenado, fizeram para si um bezerro de fundição, e perante ele se inclinaram, e sacrificaram-lhe e disseram, estes são os teus deuses, ó Israel, que te tiraram da terra do Egito. Então, ou seja, o Senhor está falando para Moisés, vai, desce lá, que o povo está ficando doido da cabeça. Porém, Moisés suplicou ao Senhor seu Deus e disse, Senhor, por que se acende o teu furor contra o teu povo, que tu tiraste da terra do Egito com grande poder e com mão forte? E o Senhor arrependeu-se do mal que dissera que haveria de fazer ao seu povo. Olha só que interessante, né? O próprio Senhor se arrependeu do que disse para Moisés fazer para o povo dele. E voltou-se Moisés e desceu do monte com as 2 tábuas do testemunho na sua mão, tábuas escritas de ambos os lados, de um e de outro lado escritas estavam. E naquelas tábuas eram obras de Deus. Também a escritura era a própria escritura de Deus, esculpida nas tábuas. Então aqui a gente chega na escritura onde o Senhor
dá aqui os 10 mandamentos para Moisés. E assim retornou Moisés ao Senhor e disse, ora, este povo pecou grande pecado, fazendo para si deuses de ouro. Agora, pois, perdoa o seu pecado, senão risca-me, peço de teu livro que escreveste. Então, Moisés aqui está intercedendo, pedindo ao Senhor para que perdoasse o povo por ter feito aquele bezerro de ouro, né? Criando aí para si deuses de ouro. E disse o Senhor a Moisés, lavra-te 2 tábuas de pedra como as primeiras, e eu escreverei nas tábuas as mesmas palavras que estavam nas primeiras tábuas que tu quebraste. Prepara-te para amanhã, para que subas pela manhã ao monte Sinai, e ali ponte diante de mim no cume do monte. E ninguém suba contigo, e também ninguém apareça em todo o monte, nem ovelhas, nem bois se apacentem defronte do monte. Então o Senhor pediu para que somente Moisés, até um determinado ponto, mais pessoas tinham acompanhado Moisés no monte. Mas para subir lá no cume do monte, o Senhor pediu para que somente Moisés subisse. E o Senhor desceu numa nuvem e se pôs ali junto a ele, e ele apregoou o nome do Senhor. Passando, pois, o Senhor perante a sua face, clamou, Senhor, Senhor, Deus misericordioso e piedoso, tardio em irar-se e grande em benevolência e verdade, que guarda a benevolência para milhares, que perdoa a iniquidade e a transgressão e o pecado, que não tem por inocente o culpado, que visita a iniquidade dos pais sobre os filhos e sobre os filhos dos filhos, até a 3ª e 4ª geração. Então, Moisés aqui clamando ao Senhor, pedindo ao Senhor que fosse misericordioso, que perdoasse aí a iniquidade, a transgressão e o pecado de todo o povo. E Moisés apressou-se, inclinou-se a cabeça à terra e adorou. E disse, Senhor, agora achei graça aos teus olhos. Vá agora o Senhor no meio de nós, porque este é o povo obstinado, porém perdoa a nossa iniquidade, o nosso pecado, e toma-nos por tua herança. Então, nós vemos aqui Moisés pedindo para que o Senhor perdoasse o pecado e os erros daquele povo israelita. Bom, o que a gente aprende aqui nesse tópico é que o Senhor, ele perdoa os nossos pecados quando nós cometemos erros. Seja qual for o erro ou o pecado que você cometeu na sua vida, existe a possibilidade do arrependimento. Quando você se arrepende dos seus pecados, se arrepende, você sabe que você fez algo errado na sua vida, você tem condições de colocar a sua vida em ordem perante Deus, porque Deus, ele perdoa a iniquidade, ele perdoa o pecado, desde que você tenha se arrependido sinceramente. E ele continua em Alma, eu trouxe aqui uma escritura em Alma 42:13, falando sobre isso. Portanto, de acordo com a justiça, o plano de redenção não poderia ser realizado senão em face do arrependimento dos homens nesse estado probatório. Então, nós estamos aqui nessa vida para sermos provados, e provavelmente, com certeza, nós cometeremos erros. Então, por o Senhor saber desse plano de redenção que nós estamos aqui apenas para aprender, ser provados, que, ou seja, é um período de provação, um período probatório, nós precisaríamos ter o arrependimento para poder colocar nossa vida em ordem. Ele fala assim, sim, nesse estado preparatório. Então, a nossa vida aqui é um estado preparatório para que nós possamos um dia voltar à presença de Deus. Ele continua, porque a não ser nessas condições, a misericórdia não teria efeito, pois destruiria a obra da justiça. Então, existe uma balança entre a misericórdia e a justiça. E Deus, ele é justo, ele será um juiz que vai colocar essa balança exatamente no nível que ela precisa estar, entre a misericórdia e a justiça. Muitas vezes você pede misericórdia, perdão pelos seus erros, pelos seus pecados, mas também as leis e a justiça também precisa ser cumprida conforme o seu próprio conhecimento das coisas. Então, essa balança aqui, o Senhor vai fazer com que ela seja justa e aplicada na nossa vida. Ele fala assim, ora, a obra da justiça não poderia ser destruída, se o fosse, Deus deixaria de ser Deus. Ou seja, Deus não é somente misericordioso, não basta você só pedir perdão pelos seus pecados, pedindo para que Deus seja misericordioso com você, mas se ele não aplicar a justiça, ele deixa de ser Deus.
Ou seja, se você atravessa um farol vermelho no carro, no trânsito, você está dirigindo, atravessa um farol vermelho, não adianta você pedir misericórdia para o guarda para que ele não te multe, ele vai te multar. Por quê? Porque a lei precisa ser cumprida. E nos mandamentos de Deus é a mesma coisa. Então, nós precisamos cumprir os mandamentos para que a justiça seja feita e, por vezes, a misericórdia seja aplicada na nossa vida conforme o nosso arrependimento. Bom, próximo tópico. Precisamos da presença de Deus em nossa vida. Isso a gente não tem dúvida nenhuma, né? Então, Êxodo 33, de 1 a 3, fala sobre a obra que Deus precisava que Moisés cumprisse. Então, disse mais o Senhor a Moisés: vai, sobe daqui, tu e o povo que fizeste subir da terra do Egito, a terra que jurei a Abraão, Isaque e Jacó, dizendo: a tua semente a darei. E enviarei um anjo diante de ti e expulsarei os cananeus, e os amorreus, e os heteus, e os perizeus, e os heveus, e os jebuseus. Nossa, quanto eus, né? A uma terra que mana leite e mel, porque eu não subirei no meio de ti, porquanto és povo obstinado, para que não te consuma eu no caminho. Então, o Senhor aqui está dando aqui uma responsabilidade, uma designação para que Moisés cumprisse. E a gente sabe que na igreja de Cristo hoje também existe o mesmo. O Senhor, ele dá designações e chama homens e mulheres para servir na sua obra aqui nessa terra. E falou o Senhor a Moisés face a face, como qualquer fala com seu amigo. Depois retornou ao acampamento, mas ao seu servidor, o jovem Josué, filho de Num, não se apartou do meio da tenda. E Moisés disse ao Senhor: eis que tu me dizes, faze subir este povo, porém não me fazes saber quem has de enviar comigo. E tu disseste: conheço-te por teu nome. Bom, vamos refletir um pouquinho aqui. Conheço-te por teu nome. Então, o Senhor falando isso para Moisés, com certeza serve para cada um de nós essa escritura. O Senhor conhece cada um de nós pelo nosso nome. Ele sabe exatamente as coisas que nós precisamos antes mesmo de nós abrirmos a nossa boca em oração, porque o Senhor conhece-nos pelo nosso nome. Então disse o Senhor a Moisés: farei também isso que disseste, portanto achaste graça aos meus olhos e te conheço por meu nome. Então, mais uma vez, o Senhor conhece cada um de nós pelo nosso nome. Então, quando ele chama você para servir uma missão, chama você para servir em qualquer cargo de liderança ou ajudar em qualquer parte da sua obra aqui na terra, sabe? Porque se ele está fazendo isso, ele te chamou, é para que você realize esse chamado, porque ele realmente conhece você. O dia do Senhor é um sinal. Então, para encerrar, o presidente Russell M. Nelson explicou: quando eu era bem mais jovem, estudei o trabalho de outros que tinham compilado lista de coisas para fazer e coisas para não fazer no dia do Senhor. Foi só mais tarde que aprendi nas Escrituras que minha conduta e minha atitude no dia do Senhor constituíam um sinal entre mim e meu Pai Celestial. Com esse entendimento, não precisei mais de listas do que fazer ou evitar. Quando tinha que tomar a decisão sobre uma atividade ser ou não adequada para o dia do Senhor, simplesmente me perguntava: que sinal quero dar a Deus? Essa pergunta fez com que minhas escolhas para o dia do Senhor ficassem bem claras. Bom, eu convido você a comentar aqui o que você procura fazer no dia do Senhor, como é normalmente o dia do Senhor para você e quais são as bênçãos que você tem recebido na sua vida ao guardar o dia do Senhor. Que seu testemunho seja aqui um testemunho para poder fortalecer também a cada um de nós que estamos estudando e lendo aqui os comentários de cada um de vocês. Muito obrigado pela sua atenção. A próxima aula é Êxodo, capítulo 35 ao 40, e Levítico. Entraremos aqui já no livro de Levítico, e eu convido você a ler essas aulas. Estudaremos os seguintes tópicos: o Senhor deseja que nos tornemos santos como Ele é. Por intermédio da expiação de Jesus Cristo, podemos ser perdoados, e Deus pode nos santificar. Bom, compartilhe essa mensagem,
Obrigado pelos seus comentários, pela sua participação aqui, e se você ainda não é inscrito, por favor, se inscreva nesse canal. Muito obrigado a todos, um forte abraço, até a próxima aula.